Sem enrolação, agora nós entramos nesse tópico muito legal que é o tópico acreditar e, como de costume, você sabe que eu subdivido, né, alguns tópicos para facilitar o entendimento, para facilitar o aprendizado, né, e depois colocar em prática. E o primeiro deles que eu vou falar é eu acredito diretamente. É o seguinte, deixa eu reduzir um pouquinho isso aqui para a gente poder iniciar. Olha que fantástico, né? É esse tópico, olha que fantástico essa pesquisa que a gente já vai iniciar. Então, um dos estudos que foi publicado, tá? Em um jornal extremamente famoso de medicina, tá? Envolvendo aí investigadores de um centro médico, de um hospital, eles randomizaram que é o hospital de Baylor, né? Eles randomizaram 180 pacientes com dor no joelho em 3 grupos, ou seja, aleatório, né? Eles fizeram uma seleção aleatória ali desses pacientes com problemas no joelho. Então, os grupos foram o seguinte: o primeiro grupo ele foi submetido mesmo a uma cirurgia completa, que consiste em retirar parte ali da junta inflamada e lavar a região afetada, que é a cirurgia para esses casos com esse problema no joelho que eles separaram os pacientes. Um segundo grupo, ele não sofreu uma cirurgia, na verdade ele apenas teve a área atingida, foi lavada, diferente do primeiro grupo. E o terceiro grupo, chamado de grupo placebo, eles, na verdade, foi feito neles apenas 3 pequenos cortes superficiais no joelho, como os realizados nesse tipo de cirurgia. Ou seja, eles simularam uma cirurgia, mas não foi feito, né, nenhum tipo de cirurgia, de retirar a parte inflamada, de lavar a região, nada disso, né? Ou seja, uma cirurgia simulada. O doutor Bruce Musley, professor clínico, né, associado de ortopedia lá no Hospital de Baylor, ele recrutou todos os pacientes do estudo e realizou todas as cirurgias reais e as de placebo. O Dr. Baruch Brody, diretor do Centro de Ética Médica e Política de Saúde de Baylor, ele foi instrumental na avaliação crítica das questões éticas envolvidas no estudo e no desenvolvimento do processo de consentimento, né, que é rigoroso para esse tipo de estudo. Imagina o quanto difícil é você fazer esse tipo de estudo. Não é tão comum, embora eu vou apresentar alguns aqui. Para aqueles que concordaram, né, os participantes aqui que concordaram, o dia da cirurgia significava ser levado para uma sala de cirurgia, enquanto nem eles e nenhum dos médicos sabiam qual seria o tratamento. Quando estavam, né, na mesa de operação, o Dr. Musley, que fez todas as operações, conforme eu citei agora há pouco, ele abriu um envelope lacrado e dizendo-lhe se o paciente deveria ou não fazer a cirurgia. Os resultados foram avaliados em múltiplos pontos, né? Durante um período de 24 meses, um período longo, com o uso de 5 pontuações autorreferidas. Então, 3 em escalas para dor e 2 em escalas para função. E um teste objetivo de andar e subir escadas, né? Lembrando que um total de 165 pacientes, eles completaram esse estudo. 2 anos depois, olha que incrível, os pacientes ainda não sabiam a que tipo de procedimento eles haviam sido submetidos, mas todos eles sentiram o mesmo grau de diminuição das dores e melhora na capacidade de funcionar. Em nenhum momento os grupos de intervenção relataram menos dor ou melhor função do que o grupo placebo. É isso mesmo, os outros 2 grupos em nenhum momento eles tiveram uma nota, né? Ou seja, eles afirmaram, eles relataram que tinham menos dor, ou seja, uma melhor função. Nesse estudo controlado envolvendo pacientes aí com osteoartrite do joelho, os resultados após lavagem artroscópica, né, ou desbridamento artroscópico não foram melhores do que aqueles após um procedimento placebo. E aí você deve estar pensando, Fábio, mas calma aí, isso aí não é
não é muito específico, o que pode ter acontecido nessa pesquisa. Fica tranquilo, que a gente vai avançar em algumas pesquisas aqui. E uma outra pesquisa também, uma cientista, PhD, né, ou seja, PhD pela Universidade de Oxford, né, com seus colegas, elas fizeram uma revisão sistemática de 53 estudos onde uma cirurgia simulada foi realizada ao lado de cirurgias reais, né? Cirurgia simulada é quando, como eu expliquei, os cirurgiões seguem o processo normal de operação, fazendo uma incisão, pegando instrumentos, dando instruções aos colegas e assim por diante, mas não realizam a operação. Então, para que não tenha dúvida, a pesquisa científica ela tem que ser tão séria que os médicos que participam, né, e todos os pesquisadores, cientistas e os médicos que estão envolvidos numa cirurgia simulada, nesse tipo de experimento, eles precisam fingir que estão fazendo a cirurgia, mesmo que não estejam. Então, por exemplo, eles precisam dar orientações ali, porque se porventura o paciente lá na anestesia que ele tomou, ele tiver uma leve consciência, ele não pode, né, escutar qualquer questão diferente ou que não está acontecendo nada e assim por diante. Então, existe toda essa preocupação para você documentar uma pesquisa, né? Nesse caso foram avaliados 53 estudos. Então, em 74% dos 53 ensaios, a cirurgia simulada teve efeitos benéficos. Eu estou falando aqui, vou repetir para você entender. 74% dos 53 ensaios, né, teve efeito benéfico. Em metade deles, 51%, mais do que metade desses experimentos, a cirurgia simulada foi considerada tão benéfica quanto o procedimento real. Já imaginou que incrível, né? O simples fato da pessoa acreditar que passou por uma cirurgia faz com que, né, mais da metade delas tenha o mesmo efeito de quem passou de fato pela cirurgia. Mas vamos avançar, porque eu sei que eu vou lidar com pessoas que né, precisam de um pouco mais de informação, um pouco mais de ciência para crer. Então é o seguinte, Richard Wiseman, PhD, eu já apresentei, né? Ele é um psicólogo, ele dirigiu um estudo sobre a psicologia do consumo de álcool. Olhem que incrível é esse estudo, colocando uma sequência de estudos incríveis. Então é o seguinte, estudantes, eles foram convidados a ir em um bar à noite com os amigos e eles poderiam beber gratuitamente. E aí, portanto, foi fácil conseguir voluntários, né? A condição foi que eles deveriam fazer alguns testes rápidos envolvendo memória, equilíbrio e reação. Esses testes seriam o seguinte, tinha uma lista de números para eles memorizarem tantos quanto fossem possível, né? Quanto eles conseguissem. O segundo teste que eles deveriam fazer várias vezes, né, naquela noite, é andar por uma linha marcada no chão. E o terceiro ponto ali, experimento, né, o terceiro teste, corrigindo aqui, que eles deveriam fazer, é segurar uma régua entre o indicador e o polegar, né? Depois você abre o dedo, deixa, né, a régua cair e tinham que pegar no momento em que ela começasse a se mover. Então, abre ali o polegar e o indicador para a régua cair e depois que ela começou a se mover, você aperta de novo e pega essa régua. Então, é um teste, como já dito aqui, de memória, de equilíbrio e de reação. Depois, depois de feito esses testes iniciais, né, eles não haviam consumido nenhum tipo de bebida ainda, eles foram divididos aleatoriamente em grupos azul e vermelho. E eles recebiam um crachá e poderiam se servir à vontade, tá? A única regra era que cada um tinha que ir pessoalmente no bar pegar a sua bebida. Eles não podiam pegar bebida, né? Não podiam beber de um copo de um amigo ali conversando, nada disso. Durante toda essa noite, né, por várias vezes a conversa era interrompida e os participantes passavam, né, pelos mesmos
3 testes aí que envolviam memória, equilíbrio e reação, como eles fizeram antes, no início da noite. Quanto mais álcool correndo na veia, mais barulho, mais alegria e mais atirada as pessoas ficavam. Acho que era, de certa forma, esperado, né? No final da noite, ambos os grupos parecem ter tido comprometimento de memória, dificuldade para se equilibrar sobre a linha e deixaram cair inúmeras vezes a régua lá no teste da régua. E é o seguinte, o resultado mais fascinante foi que a semelhança, né, na pontuação entre quem usava o crachá azul e vermelha era grande. E o ponto é que ela visto, eles haviam sido enganados propositadamente. Então, como que havia essa semelhança se eles haviam sido enganados? Os estudantes do Grupo Azul, eles não beberam nenhuma gota de álcool durante toda a noite, sem eles saberem, né? Antes de começar, o bar foi abastecido com bebidas sem álcool, mas com aparência, cheiro e sabor de bebidas de verdade. Ele também foi abastecido com essas simulações de bebidas, né? A equipe do bar foi orientada rigorosamente e acompanhada ali de perto pelos cientistas para servir bebidas com álcool verdadeiras, né, para os do grupo vermelho e falsas, sem álcool, né, para os do grupo azul. As pessoas com crachá azul exibiram todos os sintomas regularmente associados ao excesso de bebida. Segundo o PhD Wiseman, elas fingiram? Não! Convenceram a si mesmas que haviam bebido. E essa ideia foi suficiente para convencer o cérebro e o corpo a pensar e se comportar em modo bêbado, né? Quando foi explicado, obviamente eles riram, né? Ficaram naturalmente sóbrios, né? E foram embora lá imediatamente. Pensamentos determinam nossas ações, que determinam os resultados. Eu vou citar mais algumas vezes ao longo do programa essa mensagem, que ela é importante. Eles acreditavam estar bêbados e, portanto, pensaram e agiram de um modo condizente com essa convicção. Lembra que esse estudo foi dirigido, só lembrando, né, pelo PhD Richard Wiseman. Tem livros traduzidos em mais de 30 idiomas, né? E ele é conhecido, né? Ou seja, por seu exame crítico e frequente, né? Desmascarando fenômenos incomuns, incluindo relatos de fenômenos paranormais, né? Ou seja, ele é contratado, ele se dispõe né? Ou seja, a desmascarar esses casos. Então, essa pesquisa foi conduzida por ele, ou seja, até por alguém que vamos chamar assim, ver para quê? Se não conseguir provar, ele não vai, pelo contrário, ele é chamado em geral para dizer que algum relato não é realidade, ok? A gente faz um corte rápido, só por essa aula não ficar muito longa, e a gente volta aqui nesse mesmo tema, só que no próximo experimento.